Olá, tudo bem? Eu me chamo Lúcia Vilauba e você está no canal Fermentação Natural é Tudo de Bom. E como é, não é mesmo? Aqui neste canal eu te ensino tudo sobre fermento natural. Desde você fazer a sua primeira isquinha, até mesmo receitas maravilhosas com esse fermento tão abençoado que é o fermento natural. Que além de deixar suas receitas saborosíssimas, ainda é muito mais saudável, viu? E hoje eu vim esclarecer uma dúvida que estão me perguntando muito lá no nosso grupo do Facebook. Que é a seguinte: Lúcia, fiz meu pão, mas ele simplesmente não cresceu. O que está acontecendo de errado com o meu fermento? Outra dúvida: o meu pão cresceu, ficou lindo, maravilhoso, mas depois que assou ele murchou. O que tá vendo de errado? Bom, se você quer saber a resposta, se você também tá com esse problema, continua por aqui que hoje eu vou esclarecer essa dúvida pra vocês. E se você não me segue lá no grupo do Facebook, já clica no link aqui abaixo na descrição do vídeo e segue lá também, tá beleza? E se você não segue aqui, já segue também, já clica no like e se inscreva no canal também, beleza? Então, chega de enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Muito bem, pessoal, então bora lá esclarecer o que está acontecendo, por que esses pãezinhos aí não estão crescendo ou crescem e depois murcham. Bom, isso pode ter várias causas prováveis, tá certo? E não tem como eu falar, é isso que está acontecendo com o teu, porque eu não tô vendo o processo que você está utilizando. Mas para te ajudar, eu vou estar explicando aqui para você em detalhes como que você vai identificar qual que é o problema do seu pãozinho e resolver ele para você ter pães maravilhosos, beleza? Então bora começar pelo problema de quando o pão não cresce. Causa 1. Você está usando um fermento muito fraco. Ou seja, o seu fermento ainda não está pronto, gente. Então, o que acontece? O fermento, tá? É um processo lento, tá bom? Ele é um processo de criação, você desenvolve esse fermento. E para isso ele tem etapas. Aqui no canal eu ensino certinho cada etapa do fermento. Ele leva cerca de 5 reformas para ficar bom, potente, para você poder fazer o seu pão. Em alguns casos ele vai levar até mais, chegando a umas 10 reformas, até ele ficar realmente no ponto de você fazer pão. Por que que isso acontece? Por conta da água, que talvez a água que você está usando tem muito cloro. Isso enfraquece o fermento e não deixa as leveduras reagirem ativamente. Então retarda o trabalho delas, tá? Outra causa, você está usando uma farinha muito fraca, com teor de proteína menos de 10%. Isso também não agrega muitas leveduras ali para o seu fermento, e se tem poucas, o trabalho é mais lento. Então, consequentemente, o fermento é fraco. Outra causa: você está colocando muito sal no seu fermento. Gente, é uma pitadinha de sal, coisa mínima. O sal, ele não tem nenhuma ação de fermentação. Ele entra só como conservante, tá? Então, ele entra ali para impedir que o seu fermento acabe mofando, né? Que acabe estragando com o tempo. É só para isso, então não precisa exagerar. Uma quantidade mínima de sal já vai ter essa ação conservante, tá ok? Então, por esses motivos, o seu fermento ele pode estar ainda fraquinho, tá? Então, essa pode ser a causa da sua receita não estar crescendo. Você não tem um fermento pronto, ativo, para fazer pão e tá tentando fazer mesmo assim. Muitas vezes acontece também da pessoa não acompanhar certinho os vídeos. E o que acontece? Ela faz a muda do fermento. Quando ela faz a primeira reforma, ela já vai e faz pão. E em alguns casos isso dá certo. Quando a água é boa, livre de cloro, igual aqui na minha casa, é poço. Então ela não tem tratamento muito forte de cloro, aditivos químicos. É uma água muito saudável, né? E ela contém ainda leveduras também, porque a água do poço, né? Ela já contém em si mais leveduras ali do nosso solo. Então, isso ajuda na fermentação, né? Se eu uso uma farinha com teor de proteína 14%, 16%, ótimo, tá? Esse fermento vai ficar pronto assim, ó. Em questão ali de 1 ou 2 reformas você já pode usar. Mas se o seu caso for o contrário, como eu falei ali anteriormente, nesse caso ele vai demorar. Então, você tem que esperar no mínimo 5 reformas para fazer o teste. Em alguns casos, não deu certo, você vai ter que reformar umas 10 vezes aí o seu fermento até ele ficar bem ativo. Aqui no canal, nos vídeos sobre as reformas, eu explico certinho, detalhadamente, como você identificar que o seu fermento já está pronto para ser utilizado ou ainda não. Então acompanhe esses vídeos se você ainda não viu certinho, tá? Pra você entender melhor essa questão. Não vou entrar muito nisso, porque senão o vídeo vai ficar super longo e é um conteúdo que já tem aqui no canal, beleza? Então confere lá os vídeos sobre as reformas do fermento. Tem os vídeos da primeira até a 4ª reforma do fermento, que é junto com uma dobra para 1 litro, tá bom? Mas basicamente é isso aí. Primeira causa, o fermento está fraco, certo? Ou você está utilizando o fermento ali da primeira, 2ª reforma e ele também está fraco porque não está pronto, certo? Bom, outra provável causa para o seu pão não estar crescendo. Motivo 2, cronograma de crescimento incorreto. Gente, fermento natural é fermentação lenta. E quando eu digo lenta, é lenta mesmo. Um pão com fermento natural pode levar até 24 horas até ele chegar no ponto de assar. Sabia disso? Demora bastante mesmo, mas super vale a pena, gente. Então, o que está acontecendo? Você pode estar fazendo a sua receita e esperando que ele cresça igual ao fermento biológico. Então, talvez você está fazendo ali a esponja, já faz a sua massa, deixa essa massa crescer 1 hora, né? Aí vai, modela o pão, deixa esse pão crescer 1 hora, não cresceu, você desespera, acha que não deu certo, já joga fora, ou talvez tenta assar assim mesmo e perde a receita.
Então, gente, fermento natural não funciona assim. É totalmente diferente esse processo aí da fermentação dele, desse processo de crescimento, tá certo? Então você tem que ter um pouquinho mais de paciência porque ele demora bastante. No meu caso aqui mesmo, quando eu quero fazer pão, o que eu faço? Eu faço a minha esponja de noite, para no outro dia de manhã eu amassar esse pão, deixo ele crescendo ali umas 5 horas mais ou menos, porque o meu já é um fermento forte, antigo, então ele cresce nesse período, isso estando calor. Se tiver frio eu nem faço pão, tá? Aí depois eu vou assar. Se eu quero pão pra de manhã cedo, eu já mudo o cronograma. Eu faço a reforma do meu fermento lá por umas 2 horas da tarde, já faço a esponja, né? Aí vou amassar esse pão e modelar lá por umas 8, 10 horas da noite. Pra no outro dia de manhã, por volta das 5, 6 horas da manhã, eu começar a assar esse pão. Isso porque durante a noite é mais fresquinho, então a fermentação vai demorar mais ainda. Quanto mais frio tiver, mais demorado é esse processo. E para você saber certinho como funciona o cronograma de crescimento, eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, para você verificar esse vídeo depois e ver certinho se você tá errando aí ou não, tá bom? Eu não vou entrar assim, em muitos detalhes aqui, porque como já tem vídeo aqui no canal, aí assim não deixa esse vídeo aqui muito longo, tá bom? Mas depois confere lá sobre o cronograma de crescimento, beleza? Na terceira causa. Talvez a sua região está muito fria. E se estiver frio, gente, o fermento natural ele não reage muito bem mesmo com frio. Até o biológico é mais enrolado, né? E quem dirá o natural, que já por natureza mesmo, já demora, tá? Então, se tá muito frio onde você mora, a causa é essa. Ele não tá reagindo por conta do frio. Aí você precisa dar umas ajudas para esse fermento. Você pode colocar a sua massa ali dentro do seu forno e acender a luz, porque isso ajuda a aquecer o fermento, mas é só acender a luzinha, não é ligar a temperatura, tá certo? Porque isso vai cozinhar a tua receita. Mas acender aquela luzinha lá dentro do forno ajuda a manter aquecido ali dentro, tá bom? Do forno, e isso vai ajudar no crescimento. Pode esquentar a água dentro de uma forma, né? E colocar dentro do forno para ajudar a manter o calor. Então são métodos que você pode estar utilizando para ajudar nessa questão e ajudar o teu pãozinho a crescer, mesmo que esteja frio, tá bom? Se esse é o teu erro aí. Quarto motivo. Você tá fazendo um pão com muitos ingredientes. Gente, quando o fermento é novo, ele não dá conta de fermentar muita coisa, tá bom? Isso é um processo lento, devagarzinho ele vai se fortalecendo e você vai poder fazer uma variedade de receitas, tá bom? Mas de início, eu sempre recomendo que vocês façam receitas mais simples, como o pãozinho de sal que tem aqui no canal pra teste, tá bom? Talvez, mas eu prefiro um pão doce. Faz um pãozinho doce, porém sem muitos aditivos, sem muita coisa. Usa a receita do pão de sal mesmo e aumenta só o açúcar, tá? Que vai dar certo. Agora, se você tentar fazer um pão super elaborado, como por exemplo, o nosso pãozinho é de farinha de milho, né, com fubá, que vai um ingrediente super pesado que é o fubá, então o fermento demora para conseguir fermentar aquilo ali, e esse fermento tá fraco, ele não vai crescer mesmo, tá? Se você tenta fazer uma cuca, que vai lá o recheio dentro, é pesado, ele não tem força também para fazer crescer. Então tem tudo isso. Quando o fermento é jovem, utilize sempre receitas mais simples, tá? Aí depois que o fermento tá bem potente, você vê ali que você fez a esponjinha, umas 3 horas a esponja já tava bombando, maravilhosa. Amassou o teu pão, 4, 5 horas depois, você já tava assando. Isso indica que o seu fermento tá ótimo, olha só. Menos de 12 horas de processo, você já tava com pão no forno. Então, nesse caso, o fermento tá super potente. Aí sim, você pode fazer receitas mais elaboradas, como, né, um pãozinho de fubá, um panetone agora final do ano, tá? Mas se o seu fermento é novinho ainda, não faça receitas muito elaboradas, que vão muitos ingredientes, porque ele não aguenta fermentar, ok? Quinto erro. Muitas pessoas vão fazer a receita lá com fermento, o que elas fazem? Elas jogam fora aquele líquido, tá? E deixa só a massinha. Ok, a massinha realmente é o fermento ativo, tudo bem. Só que se o seu fermento é novo, isso significa que ele não tá tão ativo assim, certo? E quando você joga aquela aguinha, ela é fermentada em si, por ela estar em contato direto com o fermento. Mas você joga fora ela e adiciona água natural no lugar ou leite. Isso tira a potência do teu fermento. Então essa também pode ser uma causa. Outra causa é a pessoa tentar aumentar demais essa receita. Então eu tenho fermento de 500 ml, mas eu quero fazer com 1 litro. Aí o que eu faço? Faço a reforma e na hora da esponja eu acrescento mais 500 ml de água. Gente, isso acaba com o fermento. Se o teu fermento é potente, ok, pode fazer isso sim, tá bom? Agora, se é um fermento novo que ainda tá fraco, simplesmente não vai desenvolver, tá? Talvez na hora de amassar o pão, fazer a receita ali, você acrescenta leite. Vou colocar aqui 500 ml de leite porque eu quero um pão de leite. Ok, se o teu fermento já é potente. Agora, se é um fermento jovem, ele não vai aguentar, porque entra na questão ali de muitos ingredientes. Então, ele não vai conseguir fermentar tudo e o pão também não vai crescer, tá certo? Mas agora vamos para outra questão. Quando o pão cresce, mas ele murcha, por que isso acontece? Bora lá. Bom, gente, isso também tem várias prováveis causas, tá bom? Então, vamos lá. Causa 1. Você tá deixando esse pão crescer demais. O pão, ele tem um determinado tempo ali pra ele crescer. E depois que ele cresceu, gente, não adianta pensar assim, esse pão tá tão bonito, mas dá pra ficar mais bonito, vou deixar crescer mais um pouquinho. Não funciona desse jeito. Porque depois que ele cresceu o nível dele, o limite, a tendência é só descer. É murchar, tá bom? Então, cresceu, leva ele pra assar, tá? Não fica enrolando, achando que ele vai crescer mais e ficar mais bonito, porque ele não vai, ele vai murchar. Como eu vou saber, Lúcia, que o meu pão cresceu, que tá no ponto? Você vai pegar a tua forma
E você vai sentir que ela tá leve. Eu costumo falar assim, leve como pena. Por quê? Porque você praticamente não sente peso. Super levinha. Esse é o ponto de assar o teu pão. Já cresceu o máximo que podia, já expandiu ali a tua receita, tá? Agora, se você ficar deixando ele crescer mais, ele só vai estragar. Aí o que você vai perceber? Até é uma pergunta que muitos me fazem, Luz, porque os meus pães rasgam na lateral? Muitas vezes é isso. É porque o pão cresceu muito. Aí quando ele cresce, as fibras começam a rasgar. Então você vai notar que a lateral daquele pãozinho, ela vai começar a desfiar, como se fosse panetone, né? O panetone você rasga, ele desfia, aquela coisa mais linda. O pãozinho, quando ele cresce demais, ele também desfia a lateral dele, sabe? Parece um desfiado. E quando você assa, ele assa todo rasgado. E em alguns casos ele não chega a murchar, porque a pessoa já vai e coloca logo pra assar. Mas se você ficar enrolando ali, esse negócio dele rachar, dele rasgar dos lados, é onde vai abrir a massa, vai perder ar, né? Porque o que tem ali dentro? Por que o teu pão cresceu? São moléculas de ar, tá? Então, se ele começar a rasgar demais, as moléculas vão fugir e o teu pão vai murchar, tá bom? Então, esse é outro indício. Se você notou que a lateralzinha do teu pão ali tá começando a rasgar, tá? Fica com essas fibrinhas assim, como se fosse panetone desfiado, corre e leva esse pão pra assar, tá bom? Motivo número 2. Forno muito quente. Esse é um grande erro, gente, grande erro. Muitas pessoas têm o costume de assar pão, bolo no forno pré-aquecido. Até aí tudo ok. Mas o que acontece? Às vezes você pré-aquece muito tempo, tá? Ou na temperatura alta demais. O choque térmico vai fazer o quê, ó? Teu pão murchar. E o bolo também, viu? Não pode. Se você quer assar o pão com forno pré-aquecido, tudo bem. Mas pré-aqueça o teu forno ali a no máximo 180 graus. Por no máximo 10 minutinhos. É mais que o suficiente. Passou disso, essa temperatura vai ficar elevada demais. Ainda mais que de repente seu forno for desregulado, tá bom? Aí o que acontece? Pode ser que ele tá marcando 180 ali, mas na verdade ele tá 200, 220. Temperatura muito alta pro pão. Além de dar esse choque térmico e o seu pão murchar ali quase que de imediato, ainda por cima o teu pão pode ficar cru, tá? Então, se quer pré-aquecer, 180 graus, no máximo 10 minutinhos. Uma coisa que eu super recomendo, que eu tenho em casa, que eu acho assim perfeito, é isso aqui, ó. Termômetro de forno. Gente, ele tá bem velhinho, assim, bem feinho, porque faz tempo que eu tenho ele e ele mora dentro do meu forno, tá? Por quê? Porque o meu forno, ele é desregulado. A maioria dos fornos são, tá? Eles vêm reguladinho, bonitinho da loja. Mas conforme a gente vai utilizando, eles desregulam. Mesmo, tanto o forno a gás, quanto o elétrico, tá bom? Os dois isso acontece, ele desregula. Então talvez no teu forno tá marcando ali 180 graus, mas na realidade ele tá 200. E esse aqui é muito mais exato, ele vai te mostrar certinho. Talvez o teu forno tá marcando 180 graus, mas na realidade tá 150. Ele também vai te ajudar nisso. Então você vai ajustando a temperatura para você não ter um pão borrachudo, porque a temperatura baixa demais demora muito a sair, o pão fica borrachudo. E se for alta demais, vai te ajudar a você não ter um pão cru no meio, ou ter essa questão do choque térmico e o teu pão murchar, tá certo? Então isso aqui, gente, super recomendo, é baratinho, menos de 20 reais na internet. É termômetro de cozinha, ou termômetro de forno, vocês colocam lá, que vocês vão achar. É muito bom, super recomendo, tá bom? Terceiro motivo, deixar o seu pão crescendo num local onde passe muita corrente de ar. Como, por exemplo, na beirada ali de uma janela, numa porta. Talvez você tá com o ventilador ligado e o ventilador vai rodando ali e bata vento no seu pão. Gente, o pão quando ele tá crescendo, ele não pode ter contato com corrente de ar forte, porque essa corrente de ar vai abalar a estrutura do seu pão, tá? Porque, como eu disse anteriormente, o que faz o pão crescer? São ali as moléculas de ar, por isso que ele cresce, fica inflado, bonito, tá cheio de ar lá dentro. O ar é o quê? Super leve. O bolo fica cheio de... O pão, melhor dizendo, fica cheio de buraquinhos de ar ali dentro dele. Se passa um vento forte, né? O que acontece? Ele dá aquela balançada no seu pãozinho e pode começar a estourar essas bolhas de ar lá dentro, tá? Então, por isso, o pão vai murchar também. Então, quando você vai fazer ali o teu pãozinho, né? Fez o teu pãozinho bonitinho, vai deixar ele crescendo. Deixa ele crescendo num local onde não passa corrente de ar. Então, você pode deixar ele crescendo dentro do próprio forno, dentro do micro-ondas. Se assim a sua cozinha é fechadinha, né? Deixa dentro da cozinha ali em cima da mesa, tá? Mas procura um local ali que não vai bater corrente de ar ali no seu pão, tá bom? Porque isso também faz o pão murchar, tá certo? Quarto motivo, deixar o pão dentro do forno depois de assado. Gente, isso tanto pro pão quanto pro bolo, nunca façam isso. O pão assou, o bolo assou, tira do forno imediatamente. Se você deixa lá dentro do forno, o que acontece? Vai acontecer como tá quente ainda, ele vai continuar o processo de assar, então vai ressecar a tua massa, tá? Vai ficar seca aquele pãozinho mais sequinho, sem aquela textura macia e agradável, casca dura, casca grossa, tá bom? Então acontece isso, o pão vai ficar seco. E outra questão é que ele vai murchar. Como vai estar evaporando ainda ali todo o líquido daquela massa, o líquido que não era para evaporar, que era para ficar, para manter a maciez, mas ele vai evaporar por conta do calor. Aí o que vai acontecer? A massa vai começar a enrugar e, consequência, vai murchar, tá? Então, pão cresceu, assou, tá ok? O forno já desligou lá, deu seus 40, 50 minutos de assar. Com bolo a mesma coisa, já assou, tá lindo, douradinho por cima. Tira do forno imediatamente.
e coloca numa grade, tá? Pode ser a grade do próprio fogão, pode ser aquelas grades próprias para resfriamento de alimento. Sempre evitem colocar em superfície de mármore, tá? Para essas mesas de mármore, balcão de mármore, não coloca, porque o mármore, ele ativa o calor, tá? Ele mantém o calor ali. Então, o que acontece? Em cima, ele vai resfriar, tá? Mas embaixo, ele vai manter a temperatura. Por isso que, às vezes, o pão ou o bolo, aqui a gente fala encruado, que é quando ele assou, porém ele fica com a textura como se ele tivesse meio cru, emborrachado, sabe? Meio que gruda tudo, não fica aquela coisa macia, gostosa. A gente chama assim aqui. Então, assim, isso acontece porque às vezes já tá assado, tudo bonitinho, mas você colocou na superfície de mármore, olha, dica extra, hein? Colocou na superfície de mármore e por isso aconteceu isso, porque ali ele continuou aquecido mais tempo. Então, sempre é importante colocar, depois de assado, no grade, tá bom? O grade é perfeito. Ah, mas não tem grade, o que eu faço? Coloca numa mesa de madeira, coloca num local assim mais fresquinho. Talvez assim até em cima do micro-ondas, né? Porque no caso o forno tá quente porque você usou. Mas pode colocar em cima do micro-ondas ali, coloca um paninho por baixo, né? E as forminhas de pão ou bolo por cima, que dá certo. Agora o mármore retém calor em muito tempo e não dá certo, tá bom? Ele vai fazer isso, vai encruar o teu pão, o teu bolo, tá certo? Já dei dica extra pra vocês. Quinta causa e a mais comum de todas, você está deixando a sua massa muito mole. Então o que acontece? Essa massa até cresce, porém ela não tem estrutura para se manter. Então quando você vai movimentar ela para levar para o forno, vai colocar no forno, se esse forno ainda estiver pré-aquecido, ela vai dar o choque térmico e ela vai murchar de imediato, porque ela não tem estrutura, ela murcha ali, fria mesmo, tá? Ela não aguenta se manter firme. Por quê? Porque por dentro, por mais que cresceu, tá bonita, mas por dentro ela tá bem molinha ainda. Então esse é um dos grandes vilões aí pros pães murcharem, tá certo? Então o que você vai fazer? Vai deixar essa massa, gente, firme. Não é firme de rachar e tal, não. É firme assim, olha, eu vou te explicar. Você vai pegar o seu pãozinho, vai lá amassar tudo bonitinho. Qual que é o ponto geral? A não ser que a receita peça uma exceção. Mas no geral, qual que é o ponto? É aquele ponto em que... Gente, barulho é meu filho aqui brincando, viu? É aquele ponto que você coloca a farinha, tá? Aí quando você aperta a massa, né, seus dedos entram na massa. Por dentro você vai ver que ela não vai estar mais grudando, não sai massa na tua mão, tá? Então você vai amassar, não vai colocar mais farinha e continua ali amassando com a mão, tá? Sovando essa massa. Se ela realmente não grudar mais na sua mão, enquanto você sova ela pra lá, sova pra cá, mas ela não gruda na sua mão. Esse é o ponto da massa. Esse é o firme que a gente fala, não é firme de dura. É o firme no estado, assim, que ela já tá super maleável, você consegue malear ela bastante, movimentar bem ela sem grudar, sem tirar pedaços, sem grudar nas mãos, tá? Essa é a textura correta dos pães, tá bom? A não ser os que pedem exceções, tá? Eu tô falando aqui no pão geral, que a gente costuma fazer na nossa casa dia a dia, é isso aí, tá? Então, se o seu pãozinho, você tá deixando ele mais molinho, você sente que ele dá aquela grudadinha na tua mão, aí você fica com medo de colocar mais farinha, esse pão fica duro, né? Então, essa é a causa do teu pãozinho tá dando errado, tá certo? Bom, gente, então essas são as dicas que eu tinha pra compartilhar com vocês. Espero ter ajudado, tá bom? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Me conta se te ajudou, se você colocou essas dicas em prática, se você analisou ali o estado dos seus pães e achou qual que era o probleminha ali. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se mesmo assim, com tudo isso de dica, ainda não resolveu o seu problema, me conta também que se eu puder, eu quero estar te ajudando a solucionar os problemas aí e você conseguir comer um pão delicioso, maravilhoso com esse fermento abençoado, que é o fermento natural. E claro, né, se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com a galera, com aquela amiga que também gosta de fermentação natural, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, tá esperando o quê? E também ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal pra você, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção hoje, até a próxima, tchau, tchau!